Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente tem algumas alterações importantes que eu preciso comentar com vocês porque esse cara aqui que vocês estão vendo na tela, o Rad Chopin, apareceu. Eu tinha feito já com vocês aqui alguns vídeos comentando sobre as minhas previsões para a categoria Classic no Arnold Classic Ohio, que vai estar acontecendo entre o dia 5 e dia 8, então a gente está falando aí de praticamente 20 dias do show, 3, 4 semanas pra gente chegar no show, e vai ser um show que eu acho que vai ter um altíssimo nível, olhando pra categoria Open, que vai estar competindo, e eu tinha feito algumas previsões com vocês aqui, considerando que o Rad Chopin era uma carta fora do baralho devido a todos os problemas que estavam acontecendo lá no Irã, onde a gente está tendo praticamente uma guerra civil, muitos protestos, muitas pessoas infelizmente perdendo a vida devido a todos os problemas que está acontecendo, e o Rad Chopin não postava nada, não tinha nenhuma atualização, então eu acreditava que o Rad Chopin dificilmente conseguiria estar sendo competitivo o suficiente, dificilmente conseguiria o seu visto para poder ir para os Estados Unidos, mas ele apareceu e eu quero comentar com vocês algumas atualizações de shape dele. Mas antes, eu separei aqui os principais atletas que eu acho que vão estar brigando dentro desse top 5 aí para poder estar comentando com vocês, começando pelo Tonio Burton, famoso Tonio Tolete. A gente tem aqui uma atualização dele de um dia atrás, ele postou aqui mostrando como que ele tá sem camisa, vascularizado, bem seco. Só que assim, o Tony, eu vejo que ele é um cara muito consistente. Ele é um cara que ele vem melhorando progressivamente. Ele não vem com uma melhoria absurda, ele não tá evoluindo a um nível extremamente absurdo, mas você vê que todos os shows ele apresenta uma constante evolução. Eu acho que isso é muito importante, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma, porque eu não escolho quem vai vencer ou quem vai perder qualquer show de fisiculturismo que eu comento aqui com vocês, mas eu acho que essa constante evolução dele e principalmente essa constância de não vir um show muito bom, onde ele tá condicionado, e outro show que ele caga totalmente no condicionamento. Não, a gente vê que ele realmente é muito consistente em relação ao condicionamento. O ombro dele tá melhorando muito, o braço. Falta pra ele o que? Volume no todo. Só que se você olha o shape dele, é um shape equilibrado. Você não fala que ele tem um ponto que fica muito atrás em relação aos outros. Ele tem que só colocar mais volume como um todo. O Fernando Superman, que é um cara que eu gosto de acompanhar os comentários, fala que ele é como se fosse o Dexter Jackson dessa geração, que é um cara que tá sempre ali, e se a rapaziada der uma deslizada, ele vai e rouba a vaga deles. Só que sendo honesto com vocês, eu acho que ele é um cara que ele depende do erro de outros 5 atletas para poder se posicionar nesse top 5, por isso que eu acabei colocando ele aqui como sendo o último atleta para poder comentar com vocês. Bom, falando aqui do Rafael Brandão então com vocês. O Rafael Brandão, o Neil Hill, que é o seu treinador, aparentemente ele não tá muito satisfeito com a condição do Rafael Brandão, principalmente por alguns comentários que ele fez no último vídeo que o Rafa postou aqui. Mas o Rafa, eu acho que ele tá conseguindo vir, ele tá tentando ajustar o condicionamento dele realmente nas últimas semanas, não tentar chegar tão seco antes, porque isso vai fazer com que ele perca o volume dele. E no nível que ele tá atualmente, o principal fator para ele ser competitivo ali contra os principais atletas da categoria Open é conseguir manter o volume dele. Ele precisa manter o volume dele, porque se ele não conseguir manter esse volume, ele perde totalmente a competitividade dele, e eu acho que é isso que ele tá mais preocupado. E a gente tem aqui a atualização de shape mais recente dele, que assim, sendo sincero com vocês, olhando apenas para essa foto, eu não vejo uma evolução tão grande comparado com a última competição que ele foi, mas eu acho que sim, ele está um pouco mais volumoso, embora não esteja tão seco. Então a gente tem que ver como que vai ser se ele apresentar o melhor condicionamento dele no palco sem perder o volume. Na minha opinião, se ele vier com o shape parecido com o shape que ele apresentou no Arnold Classic Ohio de 2024, já é um shape o suficiente para ele ficar dentro do top 5 garantido, podendo brigar ali pelo top 3, porque foi um shape onde ele conseguiu vencer o Samson Dauda em algumas poses, no ano que o Samson Dauda foi campeão do Mr. Olympia, e ele conseguiu ficar ali rivalizando com o Rad Chopin e o Samson Dauda. Então
Então se ele apresentar um shape com aquele volume, com aquele condicionamento, eu acho que ele já vai ser muito competitivo, mas aqui a gente tá indo no cenário do si, né? Então o Rafa, na minha opinião, eu acho que ele é um cara que é muito favorito para dar dentro do top 5 e no cenário mais otimista possível, ele vai estar brigando ali no top 3, na minha opinião, e aqui tentando não ser o fanista, tentando realmente ser o mais racional possível, mas eu quero saber a sua opinião sobre o Rafa. Você concorda? Faz sentido isso que eu falei? Ou você já pensa diferente? Você acha que o Rafa é um cara que dificilmente ele vai ficar dentro do top 5? Bom, aí o Nick Walker. O Nick Walker é um cara que eu vou ter que me prolongar um pouco mais aqui para poder falar com vocês, porque eu acho que o Nick Walker, ele é uma roleta russa, ele é um tiro no escuro. Primeiro pelo fator que é o primeiro show que ele tá fazendo sem um coach para poder estar acompanhando ele. Ele é o seu próprio coach, então isso eu acho que pode ser algo muito positivo ou algo muito ruim, tudo depende do mental dele, porque pô, imagina, o cara ele tá numa situação no qual ele tá usando várias paradas, ele ainda tem que ter o senso crítico de se olhar no espelho e ele ter uma visão de fora de si próprio, avaliando o que tem que melhorar, o que tem, você tem que puxar um pouco mais de condicionamento, você tem que segurar um pouco mais de volume. Então eu acho que ele tá realmente numa corda bamba, onde ele pode vir apresentar um shape muito bom, um shape parecido com aquele shape lá de Pittsburgh, só que ele também pode errar muito e vir com um shape muito menor ou um shape muito grande sem condicionamento, porque ele que vai estar se avaliando, ele que vai estar tomando a decisão ali do que ele deve estar utilizando, o que ele deve fazer, qual a estratégia que ele deve estar adotando. Então eu acho que isso é muito delicado, eu acho que é muito perigoso, por isso que eu acho que o Nick Walker, ele é um cara que é uma incógnita. Ele pode ser um cara que vai apresentar um shape impressionante, que ele pode brigar para ganhar esse show, assim como ele pode errar muito e fazer com que ele fique de fora do top 3 ou até de fora do top 5. Na minha opinião, olhando pro shape do Nick Walker, para não ficar em cima do muro aqui com vocês, eu acho que ele tá muito menor de volume em comparação com o que ele tava para poder competir no Pittsburgh Pro e competir no Mr. Olympia do ano passado, o que pode ser positivo, porque pode equilibrar o volume da parte superior do físico dele com a parte inferior, que foi o grande problema dele no Mr. Olympia. Mas isso também pode fazer com que ele fique sem um fator wall em relação a outros atletas e faça com que ele fique para trás. Por isso que eu falo para vocês que o Nick Walker, ele é uma incógnita. Se ele acertar, eu acho que ele é garantido no top 3, brigando para ganhar o título. Se ele errar, ele pode cair muitas posições, mesmo sendo o cara mais volumoso do palco ou um dos mais volumosos, na minha opinião. Mas eu quero saber o que você acha do Nick Walker. Você acha que é garantido que ele vai estar no top 3? Ou vocês acham que se ele errar, ele pode cair e até ficar fora do top 5? Bom, próximo atleta que eu quero comentar com vocês aqui, o Chinedu Abiyekia Andrew Jacket. Esse cara aqui tá muito no hype, muitas pessoas estão de olho nele por uma questão muito simples, né? Ele é o atual top 3 do Mr. Olympia, surpreendendo muita gente, que inclusive eu que colocava ele como uma carta meio que fora do baralho ali de um possível top 5, muito porque ele não apresentava ali uma constância no seu condicionamento, via um pouco mais retido, além disso também o shape dele não apresentava grandes evoluções, só que a gente pode observar, cadê aquela foto, ó? O bicho é malandro, ele faz aqui, ele coloca ali a imagem estática do shape dele, mas quando a gente vai ver realmente ali o vídeo que ele postou, é um vídeo que ele tá treinando normal. Eu acho que algo que pode ajudar muito ele é que ele deu um pé na bunda do Psycho Fitness lá, que era um maluco que fazia uns treinos nada a ver. Eu não sou especialista em treino nem nada disso, mas eram uns treinos esquisitos, e eu já vi muitos atletas profissionais e pessoas que realmente entendem de treino falando que não via muito sentido nos treinos que estava fazendo com o Andrew Jacket. Agora quem tá puxando os treinos dele é o Kamal El Gardner, um cara que já foi campeão da categoria 212, um cara que competia até os seus 54 anos, então um cara que tem uma longevidade, um cara que tem um conhecimento aí de treino muito aprofundado. Eu acho que isso pode trazer muito benefício para o Andrew Jacket, e eu acho que o shape dele vem apresentando melhorias justamente por ele estar treinando ali com o Kamal, e assim, ele não postou nenhuma grande atualização de shape que a gente possa realmente estar vendo, a não ser uma atualização de shape que acabou sendo postada por outros perfis, que eu já comentei com vocês aqui, então eu não quero me estender muito em relação ao Andrew Jacket. Eu acho que ele é um cara que vem como franco favorito para ganhar esse título. Ainda mais eu colocava ele na disputa do título contra o Martin Fitzwater nos últimos vídeos que eu fiz com vocês, porque eu considerava que o Hadi Choopan era uma carta fora do baralho. Porém,
O Hot Chopin vai vir para esse show, então eu acho que a disputa no top 3, analisando aqui o cenário que esses três vão vir no melhor shape dele, eu já vou adiantar para vocês aqui, eu acho que a disputa vai ser o Martin, o Hot Chopin e o Andrew Jacked. Essa, na minha opinião, vai ser a disputa do top 3. Por que que eu coloco o Martin aqui? Porque ele é um cara que ele tem apresentado, assim como eu falei pra vocês do Tony Burton, ele tem apresentado constantes evoluções. Ele é inconstante em alguns shows fora do Mr. Olympia. Se a gente for ver, quando ele compete fora do Mr. Olympia, ele não tem sido tão regular. Ele tem apresentado ali alguns problemas em relação a condicionamento, ele tem apresentado algumas dificuldades maiores, só que é um cara que constantemente ele tem apresentado um ganho de massa muscular, ele é um cara que tem apresentado ali um shape que é impressionante, ele é um cara que tem uma linha agradável, não vou falar que é um cara com a linha mais bonita do mundo, como o Andrew Jacked, como o Rafael Brandão, mas ele não é um cara que a gente pode considerar como um mass monster, ele tem um certo equilíbrio entre estética e volume, por isso que eu acho que o Martin é um cara que vai estar brigando aí dentro desse top 3, e ele é um cara que, na minha opinião, no Mr. Olympia, o justo seria até ele ter ganhado do Samson Dauda, coisa que aconteceu 3, 4 semanas depois no outro show que eles competiram contra. E aí falar do Hot Chopin. O Hot Chopin é um cara que eu colocava com uma carta fora do baralho porque o cara simplesmente não aparecia. Mas ele veio com a apresentação aqui, com atualização de shape dele, com um shape realmente muito condicionado, um cara realmente ali que a gente sabe que os caras lá no Irã eles comem areia, né, para poder carbar, porque realmente o cara é sempre muito condicionado e ele veio já apresentando uma condição absurda, faltando 5 semanas pro show. Então, eu acho que o Hot Chopin ele é um cara que ele tá meio que no estágio da carreira dele que ele tá estagnado. Os outros atletas que eu comentei aqui, principalmente o Martin, por ser o cara mais novo, que tem ali seus 27, 28 anos, eu acho que no futuro próximo ele vai superar, o Nick Walker pode superar o Hot Chopin, o Martin pode superar o Hot Chopin, talvez o Andrew Jacked no futuro próximo pode superar o Hot Chopin, mas eu acho que isso não vai acontecer agora. O Hot Chopin hoje eu acho que ele ainda é um pouco superior ao Andrew Jacked, superior ao Martin Fitzwater, por isso que eu acho que se ele conseguir apresentar condicionamento com um volume condizente, porque uma coisa que a gente tem que lembrar, no Mr. Olympia lá nas primeiras, quando ele começou a posar, ele não estava tão impressionante de volume, mas de acordo com ele ia posando, ele foi melhorando ali no palco, então isso ajudou ele a poder ficar ali na segunda colocação do Mr. Olympia. Mas eu acho que se ele conseguir apresentar esse equilíbrio aí entre volume e condição, ele é o favorito para poder ganhar o título agora que a gente tem um pouco mais de certeza que ele vai. Se acontecer alguma coisa em relação ao visto dele e ele não conseguir ir, aí eu acho que o favorito vai ficar entre o Andrew Jacked e o Martin Fitzwater. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, quero agradecer demais você que assistiu esse vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se gostou não esqueça de dar uma olhada, se você já está inscrito no nosso canal, caso não esteja inscrito ainda se inscreva e claro também não deixe de comentar aqui o que você achou do conteúdo, qualquer crítica ou elogio é muito mais do que bem-vinda, agradeço demais você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.